Desde que eu me entendo enquanto indivíduo, eu sou apaixonado por heavy metal. O heavy metal nasceu da inconformidade dos trabalhadores industriais britânicos com as condições econômicas da Inglaterra pós-Segunda Guerra e da juventude do final da década de 60, que abandonaram a filosofia paz e amor dos hippies e abraçaram a rebeldia advinda das transformações sociais do século XX. O som se caracteriza principalmente por guitarras elétricas com overdrives saturados e uma melodia dissonante. Ora acompanhada de um vocal melódico forte e agudo, ora mais agressivo e grave. Desde suas origens, o heavy metal vem se ramificando em diversos subgêneros, cada um com características e ideias próprias sobre como o estilo deve ser executado. Essas variações deram origem a cenas específicas, que são comunidades de bandas com sonoridades esteticamente semelhantes e que representam as peculiaridades de cada subgênero do metal. As características únicas e, por vezes, também convergentes dessas cenas levaram muitas bandas a competirem entre si, buscando sons cada vez mais rápidos e brutais. Foi assim que surgiu o metal extremo, termo guarda-chuva que engloba os subgêneros mais agressivos do heavy metal. No final da década de 1980 e no início da década de 1990, o anseio de soar cada vez mais veloz e brutal levou vários jovens músicos a desafiarem cada vez mais os limites das convenções do heavy metal, e transportaram o gênero a novos espaços muito distantes da sua raiz no blues rock, com variações como o thrash metal e o death metal. Esse caldeirão de influências, tanto musicais quanto comportamentais, foi a receita ideal para o surgimento do subgênero mais controverso do heavy metal, e talvez da música em geral, e que será o tema central deste vídeo: o black metal. A primeira onda do black metal é essencial na construção e consolidação da estética do metal extremo como conhecemos. As temáticas esotéricas e violentas, as roupas de couro carregadas de adereços, a busca por um som cavernoso e maléfico e o desejo de aumentar ainda mais o grau de agressividade da música já estavam ali quando o Venom, que segundo o jornalista e autor especializado em heavy metal Dale Patterson, em sua obra Black Metal: A História Completa, é de fato a primeira banda a cunhar o termo, lançou seus dois primeiros álbuns, Welcome to Hell e Black Metal. Este último sendo o álbum mais emblemático da carreira da banda. O disco batizou o movimento e deu o pontapé inicial no que viria a ser a cena de black metal pelo mundo. Mas foi só no início da década de 1990 que o subgênero definiria de forma mais concreta seus contornos, sua estética e seu ethos, quando algumas bandas iniciantes da região de Oslo, na Noruega, decidiram que seu som ainda não era extremo o suficiente e que a partir de agora a música não seria o único foco. Ela seria, a partir daquele momento, a representação sonora de performances com altas doses de teatralidade e dos ideais das bandas que vieram a compor a segunda onda do black metal, ou como os mesmos a chamavam, o verdadeiro black metal norueguês. As bandas norueguesas de black metal como Mayhem, Darkthrone, Satyricon e Burzum criam músicas frias, ruidosas e com produção propositalmente crua, o que torna o som único e distinto de outros subgêneros do metal. No entanto, além da música, o black metal norueguês também é marcado por uma ideologia controversa. Muitos fãs e músicos defendem ou toleram comportamentos extremistas, justificando-os como choque ou provocação, levando a uma postura supostamente apolítica. Essa postura abriu espaço para a disseminação de discursos neonazistas e supremacistas dentro da cena, gerando debates sobre os limites entre arte, política e ética. Embora algumas bandas e fãs rejeitem essas ideologias, a associação com movimentos de ódio tem impactado negativamente o gênero, afastando parte do público e levando questões sobre o papel político do black metal. Este documentário investiga como o black metal foi cooptado pela extrema-direita, como esse passado ainda influencia a cena global e se é possível separar o gênero de suas raízes controversas. Para tal, esta breve análise dos eventos macabros que assombraram a Noruega nos anos de 1990 busca representar as ideias apresentadas na figura que, segundo o antropologista e documentarista especializado na cultura do heavy metal Sam Dunn aponta, talvez seja o músico de metal mais notório de todos os tempos, Christian Varg Vikernes. Varg Vikernes, født 11.2.73, dømmes til en straff av fengsel i 21 år. Vikernes ble dømt for overlagt drap. I tillegg ble han dømt for å ha tent på Holmenkollen.
Para entendermos melhor a cena do black metal norueguês, precisamos começar falando da banda considerada a base do movimento, o Mayhem. Eram meados de 1984 quando Øystein Aarseth, então com 18 anos, formou a banda com 2 amigos, o baixista Jørn Stubberud e o baterista Kjetil Haraldsson. Fãs das bandas da primeira onda, Øystein escolheu o nome Mayhem inspirado em uma música do Venom, Mayhem with Mercy. Mas o Mayhem queria ser mais do que uma banda comum. Eles buscavam algo único, tanto na música quanto na imagem. Para isso, os 3 integrantes adotaram pseudônimos. Kjetil virou Menheim, Jørn se tornou Necrobutcher, e Øystein adotou o nome de Euronymous. Euronymous, em especial, revolucionou o gênero com seus riffs rápidos e agressivos, que se tornaram uma marca registrada do black metal. Com o tempo, a banda passou por mudanças. Em 1988, o baterista Jan Axel Blomberg, conhecido como Hellhammer, se juntou à banda, transformando o som do conjunto. Foi nessa época que o Mayhem conheceu Per Yngwie Olin, um vocalista sueco que adotou o nome de Dead. Sua voz sombria e sua personalidade excêntrica trouxeram uma nova dimensão à banda. O apelido Dead é uma referência ao fascínio mórbido do sueco pela morte após uma experiência traumática na infância. Dead possuía um quadro sério de depressão clínica e frequentemente flertava com sua própria morte, chegando até a se automutilar em cima do palco, onde sangrava tanto que às vezes precisava ser socorrido às pressas. Também não era incomum que o músico enterrasse suas roupas na terra antes de apresentações, para dar-lhes um aspecto mais cadavérico, além de manter um corvo morto em um saco para sentir a essência da morte. Se Euronymous mudou o som do black metal ao aumentar a velocidade de seus riffs, foi Dead quem, definitivamente, popularizou a característica estética mais marcante do gênero, o corpse paint. Uma maquiagem inspirada no visual de bandas como Sarcófago e Merciful Fate, que emulava o rosto de um cadáver, como se Dead estivesse de fato morto. Infelizmente para Dead, seus colegas noruegueses despertaram o pior no músico, e era comum que seus companheiros de banda incentivassem seus comportamentos problemáticos. Tudo chegou a um trágico fim no dia 8 de abril de 1991. Aos 22 anos, Dead tirou a própria vida na cabana que dividia com Euronymous em uma floresta próxima a Oslo. Em uma carta deixada no local, ele se desculpava pelo sangue e afirmava que a vida era apenas um sonho e que ele iria despertar em breve. O corpo foi encontrado por Euronymous no mesmo dia, e sua primeira reação, ao invés de chamar a polícia, foi a de ir em uma loja de conveniências para comprar uma câmera descartável e tirar fotos do corpo, as quais posteriormente foram usadas como capa de um álbum extraoficial ao vivo. Euronymous admitiu que alterou a cena do suicídio para dar um ar mais macabro a toda a situação. A morte de Olin fez o Mayhem despontar na cena pelas condições chocantes de seu óbito, e o guitarrista usou o fato para promover a banda. As pessoas começaram a ficar sabendo mais sobre o black metal depois que Dead atirou em si mesmo. Acho que foi o suicídio de Dead que realmente mudou a cena. Apesar da importância do Mayhem consolidar a cena na Noruega, um outro jovem músico de Bergen também despontava no underground ao fazer uma música mais suja, crua e mais black metal. Seu nome de batismo é Christian Vikernes, porém sua aversão ao cristianismo o levou a mudar de nome oficialmente para Varg. Filho de uma funcionária de uma empresa petrolífera e um engenheiro eletrônico, Varg começou a se interessar por heavy metal aos 12 anos, e em pouco tempo havia descoberto as bandas da primeira onda do black metal. Sua outra grande paixão era a mitologia criada por J.R.R. Tolkien com a saga O Senhor dos Anéis, que influenciou fortemente a arte feita por ele. Com o tempo, Vikernes iniciou aulas de música e se destacou no pequeno cenário local, sendo eventualmente convidado a integrar bandas locais de Bergen, como Old Funeral. No ano de 1991, ele deu início ao projeto pela qual seu nome ficou mundialmente conhecido, o Burzum. A palavra Burzum vem de uma língua criada por Tolkien e significa escuridão. Com a proposta de ser uma banda de um homem só, o Burzum tratava principalmente de temas relacionados ao neopaganismo, ao esoterismo e fantasias tolkianas. Apesar de não tocar em temas políticos com sua banda, Varg Vikernes nunca fez questão de esconder sua visão extremista dos olhos públicos. Em diversas entrevistas, postagens em redes sociais e através de seu canal no YouTube, que, cabe pontuar, foi removido pela própria plataforma por discurso de ódio, Varg expõe suas ideias supremacistas de ultradireita, podendo ser considerado como um adepto do neonazismo. Essas ideias não eram novidade para Vikernes. Desde sua infância, quando a família se mudou para o Iraque por um breve período, teve contato com o racismo sistêmico usado para beneficiar as classes dominantes e colonizadoras europeias. Em passagens de sua biografia, ele afirma ter usado insultos raciais contra um professor nas escolas iraquianas que frequentou durante o primário,
e não ter sofrido consequências quanto a isso devido à sua ascendência europeia. Segundo ele, isso teria sido o início de suas visões extremistas de mundo que eventualmente colocaram o Burzum na rota do neonazismo. O som do Burzum possuía como principal característica ser propositalmente mal produzido, empregando as técnicas mais rudimentares possíveis de gravação. Com instrumentos baratos e vocais quase inaudíveis, Varg tocava todos os instrumentos, e até hoje é uma espécie de projeto de banda de um homem só. Numa lógica inversamente proporcional, o som anti-mainstream do Burzum era exatamente o que outras bandas da cena norueguesa procuravam alcançar, pois era um som verdadeiramente black metal. Isso levou o Varg Vikernes, agora com o pseudônimo Count Grishnak, a se tornar parte essencial da cena do True Norwegian Black Metal, e transformou o Burzum em uma das bandas mais influentes de toda a história do gênero. Esse talento também despertou o interesse de Euronymous, que após a morte de Dead, decidiu fundar uma loja de discos, a Helvete, palavra em norueguês para inferno, em Oslo, que seria especializada em metal, e em trazer o melhor que havia na cena mundial para a capital norueguesa. Para isso ele também investiu em um selo próprio, a Death Like Silence, que se propunha a curar o que havia de mais fino no metal e trazer ao público do underground. Uma das bandas que despertou o interesse do guitarrista foi o Burzum. Sabendo da importância que Euronymous possuía no cenário do black metal norueguês, Varg fechou o contrato com a Death Like Silence para o lançamento dos 4 primeiros álbuns do Burzum. Com o tempo, Vikernes e Arsef se tornaram próximos, e juntamente com outros colegas da cena, que fossem considerados dignos, se reuniam constantemente no porão da Helvete, para discutir o futuro do black metal e expor suas manifestações radicais e extremistas. Esse grupo ficou conhecido como o Inner Circle, ou o círculo interno do black metal norueguês. Euronymous e outros membros do grupo frequentemente diziam que a igreja cristã na Noruega deveria ser extinta e que eles deveriam incendiar todos os templos cristãos do país. Mas seu discurso ficava apenas na teoria, o que começou a irritar colegas do Inner Circle, que o acusavam de hipocrisia e de não ser verdadeiramente satanista. E alguns deles decidiram que era hora de mostrar que a influência extremista do black metal se daria na prática. Em 6 de junho de 1992, a igreja de madeira de Fantoft, localizada na vila de Fortun, uma das mais antigas da Noruega, foi propositalmente incendiada por Varg Vikernes. Esse foi o início de uma série de queimas de igreja que ficaram infames na história da Noruega, principalmente pela sua ligação com o Inner Circle. Entre 1992 e 1996, ao menos 50 igrejas foram queimadas em crimes que foram posteriormente ligados aos membros do círculo interno do black metal. Um plano arquitetado por Vikernes e Euronymous, que envolvia explodir a Catedral de Nidaros para coincidir com o lançamento do primeiro álbum do Mayhem, The Mystery Dom Satanas, foi interceptado após a prisão de Varg. A polícia encontrou nada menos que 150 kg de explosivo em sua casa, destinados para o ato. O templo foi escolhido como a capa do LP, evidenciando os planos para sua destruição. O ato de incendiar templos religiosos se tornou uma espécie de manifesto do movimento. Mas engana-se quem pensa que os incêndios eram exclusivamente uma forma de demonstrar as visões anticristãs radicais dos músicos noruegueses. Esta versão ao cristianismo está também ligada à rejeição da religião por suas raízes abraâmicas, e que por conta disso não representaria de fato um suposto povo ariano europeu, como as religiões pagãs, em um movimento muito similar ao propagado pelo Völkische alemão, adotado por Hitler na Alemanha nazista. Our religion. We are not Christian. Christianity is a Jewish religion. Christianity was originally a Jewish sect. Baptism is all about a symbolic ritual murder of the non-Jewish, of the Gentile. That they murder the Gentile child. And then they call the Jewish name that is supposed to replace the pagan soul. O próprio Vikernes já há algum tempo não se considera um satanista, e sim um praticante do odinismo. Algum tempo depois, enquanto estava na prisão, essa visão odinista foi combinada com visões da ideologia racista conhecida como ariosofia, e mais tarde se converteu em uma crença odalista que, segundo o próprio, combinava paganismo, nacionalismo tradicional, racialismo e ambientalismo. Gillian Fisher, em seu artigo Pagan Metal Gods, The Use of Mythology and White Supremacy in National Socialist Black Metal, argumenta que a cena de black metal tem um forte apelo aos grupos nacionais socialistas por um resultado de interesses compartilhados em mitologia e paganismo.
e tal argumento pode ser evidenciado na retórica e ações de Vikernes. A ligação entre a extrema-direita e o revival neopagão tem raízes que podem ser traçadas no final do século XIX e início do século XX, com o movimento Völkisch surgido na Alemanha. Liderado pelos ocultistas e ideólogos Guido von List e Jörg Lanz von Liebenfels, o Völkisch defendia um suposto pan-germanismo e a unidade étnica do povo ariano. Como explica Johann Chaputó em Revolução Cultural Nazista, o supremacismo ariano propagava a ideia de que os arianos teriam se originado na Ásia Menor e desde a antiguidade seriam vítimas de supostas perseguições de outros grupos da região. Por causa disso, teriam migrado para áreas que hoje correspondem ao norte da Europa. Essa narrativa foi usada para justificar ideias de superioridade racial e unidade étnica. E é justamente essa narrativa que acabou radicalizando o discurso anticristão dos músicos noruegueses da época, e de certa forma, começou a preparar o terreno para que a cooptação do gênero pela ultradireita fosse facilitada. Um dos casos mais chocantes ocorreu em 21 de agosto de 1992, quando Bard Faust Eitung, baterista da banda Emperor, matou Magni Andreasen, um homem gay de Lillehammer. Andreasen foi esfaqueado 37 vezes e espancado mesmo após já estar inconsciente. Apesar da brutalidade, Faust sempre negou que o crime teve motivação homofóbica, alegando ter agido por um impulso psicopata. Essa declaração foi apoiada por outros membros do Black Circle. Até hoje as bandas evitam discutir as implicações políticas de atos violentos ou declarações polêmicas. É interessante notar como a postura dos músicos noruegueses acaba por criar o que o sociólogo britânico Keith Kahn Harris chama de uma reflexão antirreflexiva. Uma atitude combativa e reacionária, mas que se esconde sob uma suposta neutralidade política. Essa ambiguidade permite que a cena seja cooptada por grupos de extrema-direita, já que enquanto alguns artistas cometem atos hediondos, outros se recusam a se posicionar claramente, criando um espaço onde ideologias extremistas podem prosperar sem confronto direto. O outro assassinato, e que colocou o black metal de vez na história da Noruega e no centro da mídia do pequeno país europeu, foi o homicídio de Øystein Euronymous Arsef por Varg Vikernes em 10 de agosto de 1993. A motivação do crime até hoje é motivo de muita especulação, mas o que mais chocou a pequena nação na época foi a brutalidade de Vikernes, que esfaqueou o colega de banda 23 vezes e abandonou o corpo do guitarrista na sacada do apartamento do mesmo. Quando os jornais noruegueses descobriram, após a eventual prisão de Vikernes, que o assassinato de Arsef estava ligado com um pequeno grupo extremista do qual participava, e que era o principal responsável pelos incêndios recentes nas principais igrejas históricas do país, da noite para o dia, o black metal era o assunto mais comentado nos principais veículos da Noruega e dos países vizinhos. O rosto e a persona macabra de Count Grishnak estava estampado em todos os jornais da Noruega. Reportagens sobre os crimes eram exibidos todos os dias em todos os jornais, e isso transformou o Varg Vikernes em uma espécie de celebridade. Com isso, não apenas a persona de Vikernes ficou conhecida, mas suas ideias de pureza racial e o resgate de uma Noruega pagã pré-industrial, livre da influência cristã. Em várias de suas entrevistas e em vários livros que escreveu, o músico faz questão de falar sobre a suposta herança mitológica deixada por antepassados noruegueses e de como esta herança pagã foi perdida pela mistura racial ao longo dos anos, além de mostrar simpatia por ideias neonazistas e supremacistas. O Burzum é considerado por estudiosos do black metal e da música extrema como o catalisador da cena que veio a ser batizado de National Socialist Black Metal, ou NSBM. Como o próprio nome sugere, o NSBM usa a estética clássica do gênero para propagar ideias de ódio. De acordo com Mathias Gardel, os músicos da cena NSBM veem o nacionalsocialismo como uma extensão lógica da dissidência política e espiritual inerente no black metal. E sua origem pode ser traçada na influência de Varg Vikernes, que sempre foi uma voz influente no milieu internacional do black metal e uma figurativa na militância de extrema direita. O Burzum pode ser considerado a banda mais influente da história do black metal. Em 2019, seu canal de vlogs no YouTube, Tulean Perspective, já possuía mais de 250 mil inscritos, antes de ter sido deletado pela plataforma por discurso de ódio. Gillian Fischer acredita que o espaço proporcionado pelo black metal acaba sendo atrativo para membros de grupos nacionais socialistas como resultado de um interesse compartilhado por paganismo e mitologia.
É possível ver que a criação do National Socialist Black Metal acaba sendo uma consequência da forte presença de ideologias extremistas ao redor das bandas integrantes do Inner Circle de Euronymous. Se no início a ideia era chocar as pessoas com satanismo e declarações inflamadas contra o cristianismo, a espiral de violência que envolveu toda esta cena musical e a radicalização de seus membros possibilitou a criação de um espaço seguro para que o ódio pudesse ser disseminado, disfarçado de uma suposta ancestralidade das raízes pagãs do norte e leste da Europa, em busca de uma justificativa para sustentar discursos racistas que, infelizmente, ainda persistem em grande parte dos países do norte europeu. Entretanto, se tudo que não se posiciona de forma clara tem mais chances de se transmutar, uma oposição a essas ideias é possível. Apesar dessa forte guinada à direita que o gênero teve após seu desenvolvimento estético em terras nórdicas, ele também está sujeito a interpretações e apropriações variadas, que se ramificam em outras diversas cenas com diferentes discursos. Assim como os demais gêneros do metal, o black metal está em constante experimentação, gerando novas bandas e músicos apaixonados, alguns dos quais decidiram que fariam questão de se posicionar politicamente contra as ideias distorcidas e os discursos problemáticos que se proliferaram na cena mundial durante os anos 1990. Na década de 2010, algumas bandas do gênero, de diferentes cantos do mundo, resolveram experimentar com a estética característica do som do black metal, fugindo da ideia do padrão norueguês que deveria ser seguido para ser considerado como o verdadeiro black metal. Bandas como Death Heaven e o Alcest utilizam a estrutura musical do black metal como o tempo rápido e os riffs de palhetada trêmula somadas às características do shoegaze, gênero do rock que busca criar uma atmosfera onírica através da combinação de diferentes pedais de efeito para a guitarra, criando uma fusão de sons que ficou conhecida como black gaze. Outras bandas como Liturgy e Mirkur questionam o discurso homofóbico e machista que impera não apenas na cena de black metal, sendo também uma problemática antiga no mundo do heavy metal. Além disso, com o surgimento do NSBM, uma cena específica dedicada à propagação do nacional-socialismo, diversos músicos decidiram protestar, o que acabou culminando na criação de uma cena que resolveu disputar o espaço político dentro do milieu. A formação do Red Anarchist Black Metal, o RABM, em meados dos anos 2000, é essencial para que a imagem deste subgênero do metal possa começar a se desvencilhar de suas ligações com a ultradireita. Com temáticas que variam desde o comunismo e a luta de classes até o ambientalismo, algumas das bandas de RABM tornaram-se incrivelmente populares na comunidade internacional e representam um gênero em diversos festivais internacionais especializados em metal. Criado inicialmente pelos argentinos do Profession, a existência de variações como o RABM, que procuram combater as posturas extremistas comuns no black metal, são essenciais para que haja uma percepção clara do fantasma neonazista que ronda o gênero desde os anos 90. A conscientização da presença e da influência da extrema-direita na cena norueguesa e a oposição que diversos músicos ao redor do mundo criaram na cena emergente de RABM mostra que, apesar da cooptação deste estilo musical por grupos de ódio, é possível que alternativas sejam mobilizadas e a reflexão antirreflexiva vire efetivamente uma reflexão realmente crítica. A música é uma arma poderosa de transformação e mobilização social, como já é evidenciado em diversos movimentos da contracultura ao longo do tempo. Durante sua breve história, o black metal procurou manter uma postura inicial de subversão e iconoclastia, que ia contra o mainstream comercial e procurava chocar a sociedade com uma rebeldia forte nos anos 80, muito espelhada na figura de Satanás. Esta ida contra a maré se transformou durante sua expansão escandinava nos anos 90, e a subversão se transformou em uma radicalização violenta, que procurou mobilizar baixos afetos, alinhados com discursos de ódio, mas que eram sempre negados pelas bandas, procurando manter uma postura apolítica no movimento. A identificação com uma herança pagã europeia, ligada a teorias racistas e disseminadas pelas principais figuras da cena, facilitou a convergência com a extrema-direita neonazista e a criação de um espaço seguro para a fomentação dessas ideias. Contudo, acredito que é possível subverter novamente o ethos do black metal, e essa subversão se faz urgente. Cada vez mais as bandas de NSBM se espalham pelas cenas mundiais de metal, inclusive no Brasil, e o poder da internet jogou luz sobre a maioria dos atos musicais associados a estas ideologias, e ajuda a disseminar ainda mais sua influência.
Se a norma criada por alguns integrantes da cena mundial é baseada no conservadorismo e em manifestações reacionárias e preconceituosas, quebrar com tais convenções é a atitude mais próxima do que o gênero um dia se propôs a ser em suas origens oitentistas. O simples ato de se rebelar frente ao protocolo imposto pela cena é um ato black metal. É importante prestarmos atenção em quais afetos os artistas e obras que admiramos nos causam, o que eles movimentam em nossas atitudes e posicionamentos. Quais afetos a música que você ouve andam mobilizando em você? É uma bolsa cachaça para todo brasileiro. Tinha que existir. Céu, na minha proposta de governo vai ter isso. Vem votar em mim, vai ganhar 6 anos de cachaça, vai beber todo mês. Uhul!